Mas antes, veja essa história. Meu nome é Luísa e hoje eu vou contar a minha história. Eu nunca fui uma pessoa que tinha objetivos na vida. Sempre tive a sensação de que pra mim não havia escolha, porque eu não tive oportunidades, eu não tive força pra correr atrás. Eu sentia que eu não tinha sonhos como todo mundo. A minha vida sempre foi difícil, fui criada apenas pela minha mãe. Nunca soube quem era meu pai. E ela acabou se casando de novo e teve mais 2 filhos. Essa relação não durou muito. Eu cuidava dos meus irmãos para minha mãe poder trabalhar. Ela trabalhava em casa de família, cozinhava, passava roupa e não era de negar serviço. Mesmo ela se matando de trabalhar, o dinheiro nunca era suficiente. E eu havia parado de estudar por pura falta de interesse. Eu preferia mesmo ficar em casa cuidando de tudo. Eu era como uma mãe para os meus irmãos menores. Eu gostava de cuidar deles, mas ao mesmo tempo eu me sentia aprisionada naquela vida sem graça e sem perspectiva de futuro. Eu não queria acabar como a minha mãe, que chegava em casa tarde da noite, cansada de trabalhar o dia inteiro e muitas vezes por pouco dinheiro. A vida dela era muito sofrida, mas conforme eu fui crescendo, eu comecei a questionar algumas coisas. Ela não tinha homem há muito tempo, mas não saía da cabeça que ela havia sido irresponsável em colocar um filho no mundo e depois não dar conta de cuidar. Por que eu tinha que fazer a parte dela? Conheci o Flávio de vista, ele morava no bairro há algum tempo. De uma hora para outra, eu encontrava ele em todos os lugares. Sabe quando parece que o destino conspira para que alguma coisa aconteça? Ele sempre foi muito educado comigo, sempre puxava papo. E nessas ele começou a me chamar para sair. Mas eu não tinha a menor vontade e, para dizer a verdade, eu não tinha vontade de nada. Por mim, eu ficaria o dia inteiro em casa vendo TV. Eu achava ele muito insistente, e isso para não dizer chato. Mas também eu gostava de ouvir os elogios dele. Depois de várias negativas minhas, ele decidiu ser mais enfático e disse que queria me conhecer melhor, pois estava sozinho e procurava uma namorada. Aquilo me deixou envaidecida. Ele era um homem honesto, trabalhador, parecia uma pessoa séria e estava jogando limpo comigo. Mas eu não sabia o que responder. Eu nunca tive namorado, me achava feia, achava que ninguém ia olhar pra mim com interesse. Mas a proposta dele mexeu comigo e eu falei que eu ia pensar a respeito. Mas pra mim estava certo que não ia rolar, porque eu não sentia nada por ele. Acabei contando para minha mãe sobre o Flávio. Ela o conhecia e achou ótimo que ele quisesse namorar comigo. Disse que eu deveria aceitar, pois ele era um homem de ouro, que certamente me daria muitas alegrias. Acabei abrindo meu coração para ela e disse que eu não gostava dele. Achava que eu deveria estar apaixonada, que eu deveria sentir algo mais. Do alto da sua experiência, minha mãe falou que tudo isso era bobagem de juventude, que essas coisas a gente constrói com a convivência e que se eu desse uma chance para ele, eu poderia me dar muito bem. O Flávio era todo formal. Ele quis falar com a minha mãe e ela gostou dessa atitude. Eu achava tudo isso muito careta, mas ao mesmo tempo demonstrava que ele estava sendo sério comigo. Eu não estava para brincadeira e foi assim que a gente começou a namorar. Eu não tinha nenhuma certeza se eu deveria mesmo fazer isso, porque ele não despertava nada em mim. Isso começou a mudar por causa do meu namoro com o Flávio. Ele me levava para passear e eu fui descobrindo um mundo que para mim só existia na televisão. Nós já estávamos juntos há mais de um ano. Eu admirava o Flávio em muitas coisas. Profissionalmente, ele estava muito bem sucedido. E quando ele recebeu uma promoção da empresa, veio falar comigo. Ele disse que haviam feito uma proposta muito boa para ele e que para ele aceitar, ele deveria se mudar de cidade. Eu me surpreendi quando ele me pediu em casamento. Sabia que ele estava apaixonado por mim, mas eu não era um exemplo de namorada, não era amorosa, não demonstrava o mesmo afeto que ele tinha por mim. Eu não conseguia me envolver com ele afetivamente. E apesar de tudo isso, ele queria se casar comigo. Eu não falava o que eu sentia para ele, e conforme ele foi falando sobre a vida que poderíamos ter, eu comecei a ver a minha grande chance de
mudar e romper de vez com aquela sensação de fracasso que me atormentava. Acabei me casando apenas no civil e foi tudo muito rápido. A minha mãe estava feliz por mim, mas eu sabia que indo embora as coisas iam se complicar bastante para ela. Quem ia cuidar da casa quando ela fosse trabalhar? E os meus irmãos com quem iam ficar? Apesar da gente não tocar no assunto, eu sabia que eu estava sendo ingrata, mas ao mesmo tempo eu estava cansada de ter a minha vida atrelada aos erros da minha mãe. Chegava a hora de eu encarar sozinha a realidade. Quando a gente se despediu, foi muito difícil para todos lá em casa. Os meus irmãos eram muito apegados a mim, mas eu não esbocei nenhum sentimento. Eu era uma pessoa fria. A minha mãe chorou quando eu parti, mas eu não falei nada, eu não sabia o que dizer. Eu nunca soube como agir nessas horas. Ela teria que se desdobrar para cuidar dos filhos e trabalhar, mas isso era um problema dela e não o meu. Depois eu acabei engravidando. O Flávio queria muito um filho e eu, perdida do jeito que estava, achei que de repente isso seria alguma coisa para me apoiar. Eu caí no erro de muitas mulheres que acham que um filho dará significado às suas vidas. Eu achava que quando meu filho nascesse, eu teria o que fazer. Eu não seria mais sozinha, seria mãe, e isso poderia fortalecer o meu casamento. O meu marido não sabia o que fazer para me ver bem. A gente ia viajar nas férias dele, ele sempre querendo me animar. Falava que eu deveria voltar a estudar, fazer um curso, que eu deveria me interessar por alguma coisa, pois ele se preocupava com a minha apatia e com a minha solidão. Para mim, tudo isso entrava num ouvido e saía pelo outro. Eu tinha medo que ele se decepcionasse comigo e acabava fazendo as coisas por obrigação. Eu fiquei muito ansiosa na minha gravidez. Eu tinha medo que meu filho nascesse com algum problema. Tinha medo do parto e nessa época eu comecei a fazer terapia. O Flávio deu um jeito de passar mais tempo comigo e isso nos aproximou mais. Ele era um homem formidável, carinhoso, presente, mas eu não tinha olhos para isso. A minha sensação era de que não escolhia nada do que acontecia na minha vida. Os fatos aconteciam por si só e eu me isentava de qualquer responsabilidade sobre a minha realidade. E assim, 3 anos se passaram. A minha filha era uma menina linda, mas ser mãe não era um mar de rosas como eu pensei que fosse. E isso não me trouxe nenhum significado, a não ser a certeza de que agora eu tinha mais uma responsabilidade. Eu gostava de cuidar da Juliana, era um doce de menina, mas assim que ela começou a andar, eu dei um jeito de colocá-la numa escolinha, porque eu me sentia cansada de cuidar dela 24 horas. Nesses anos eu via que o Flávio aos poucos mudava o seu jeito comigo. Ele não era mais tão carinhoso, não era mais tão presente, parecia estar cansado do meu jeito. As pessoas achavam que nós éramos o casal perfeito, jovens, bem-sucedidos, com uma filha linda. Quem não queria uma vida dessas? Eu continuava fazendo as minhas terapias e comecei a ver que eu precisava sair da casca. Foi por isso que eu comecei a pensar em procurar um trabalho, pois eu queria fazer alguma coisa por mim. Eu fiz alguns cursos com o apoio do Flávio. Ele achava ótimo que eu me envolvesse com alguma coisa. E quando finalmente eu arrumei um emprego e contei pra ele, a coisa mudou de figura. Ele achou que eu não deveria aceitar. Disse que eu não precisava trabalhar, que não me faltava nada. E que se eu quisesse mais dinheiro, ele me daria. Eu finalmente consegui ver que eu precisava perder o medo da vida. E ter um trabalho me faria bem, pois ia me sentir útil. Eu estava me esforçando para melhorar, mas ele dizia que não via isso. O Flávio se contradizia, pois para mim arrumar um trabalho era finalmente tentar me abrir um pouco para o mundo. Mas ele não achava uma boa ideia, e acho que no fundo ele me queria em casa, pois estava acostumado com tudo na mão, uma casa impecável. Mas isso não ia mudar. A nossa empregada era muito eficiente e estava com a gente há anos. Eu ia continuar a supervisionar tudo e deixei isso bem claro, mas ele não ficou lá muito feliz.
Sendo assim, eu comecei a trabalhar. Eu era secretária de uma fábrica de componentes elétricos. O meu trabalho consistia em agendar reuniões, preparar vários documentos e fazer alguns relatórios. Eu comecei a me sentir mais animada. Pela primeira vez, eu havia decidido fazer alguma coisa por mim. Eu estava me esforçando para sair daquela apatia, daquela vontade de não fazer nada. E eu via que eu tinha uma autoimagem muito negativa. Sempre achei que eu não ia dar certo em nada. E finalmente eu havia conseguido dar um salto. O meu salário não era lá essas coisas. O Flávio podia me dar aquele dinheiro se eu quisesse. Enquanto eu começava a crescer, eu vi o meu marido se distanciando cada vez mais. E isso me deixava insegura, pois eu queria que ele estivesse comigo nas minhas decisões. Eu queria que ele me apoiasse no meu trabalho. O Flávio chegava a dormir fora de casa algumas noites. Ele sempre fazia algumas viagens para cidades ao redor da nossa e começou a argumentar que estava cansado demais para voltar dirigindo. Eu não via nenhum mal nisso, mas o que me incomodava era que ele não tinha mais tempo para mim. Eu acho que foi aí que eu comecei a ver as minhas faltas como esposa. Eu nunca fui capaz de amá-lo quanto ele merecia. Nunca fui capaz de retribuir tudo que ele fez por mim, o que me gerava certa culpa e impotência perante os fatos. Até que um dia, colocando umas roupas na máquina de lavar, eu encontrei um bilhete no bolso da calça dele. Na verdade, era uma carta, assinada e tudo, de uma mulher chamada Priscila. Era uma carta de amor que falava de um encontro deles, dava até o nome do motel. Na hora eu fiquei chocada e a primeira coisa que eu pensei foi que havia perdido meu marido. Há quanto tempo ele estava se relacionando com essa mulher? Como eu não notei antes que ele estava me traindo? E quem era essa tal de Priscila? E agora o que eu ia fazer? Será que eu deveria encarar os fatos e mostrar a carta para ele, pedindo que ele me desse uma explicação? Ou eu deveria me calar e fingir que eu não sabia de nada? Acabei optando por não falar nada sobre a carta. Eu não sabia como proceder, eu tinha medo que, pressionado, o Flávio acabasse me deixando. Tudo isso me fez ter a dimensão exata dos meus erros. Foi em meio a tudo isso que eu conheci o Sérgio, um cliente da empresa que sempre aparecia para falar com meu chefe. Ele era mais velho que eu e sempre me deu umas olhadas diretas. No começo me deixava muito sem graça. Ele era um homem bonito que chamava atenção. E um dia eu estava trabalhando e ele chegou. Disse que eu estava triste, eu tentei disfarçar e eu disse que era impressão dele. Mas ele disse que não queria me ver assim e que gostaria de me convidar para sair. Conversamos um pouco e eu vi naquilo uma oportunidade de poder dar a volta por cima. Sim, se o meu marido estava me traindo, eu também poderia fazer a mesma coisa. Podia pagar na mesma moeda. Só de pensar nisso, eu comecei a ter uma excitação que eu nunca tive antes. Parecia que por ser proibido aquilo, me deixava ligada. É como se eu me sentia frustrada com tudo que estava acontecendo. E ali eu decidi aceitar o convite do Sérgio, crente que eu só queria conhecê-lo melhor. No dia seguinte, eu fui trabalhar já sabendo que eu sairia à noite com o Sérgio. Deixei a empregada avisada e falei pro meu marido que eu ia fazer hora extra na firma. O Sérgio me levou para um restaurante muito bonito. O lugar tinha um clima romântico e eu fui me deixando envolver por aquela atmosfera. Por algum motivo que eu desconhecia, eu estava nervosa, estava excitada. E conforme a conversa se desenrolava, eu ia experimentando uma sensação completamente nova para mim. O Sérgio me cobria de elogios. Ele também era casado e sabia que eu tinha uma filha. A gente jogou limpo um com o outro desde o começo. Eu me sentia na obrigação de me apaixonar por ele. Eu queria viver uma aventura. Queria me vingar do meu marido. O que eu não sabia era que minha alegria estava com os dias contados. Eu tomava pílula para não engravidar, mas às vezes eu me esquecia e depois tomava o dobro da dose. Eu não sei direito o que aconteceu, mas eu engravidei. Eu notava que meu corpo estava diferente, mas eu não queria admitir. Foi
só quando eu fiz um exame e eu peguei o resultado nas mãos que eu vi que não dava mais para continuar me fazendo de boba. Eu fiquei desesperada, pois aquele filho era do Sérgio. O mais certo a fazer era um aborto, mas eu não tinha coragem de colocar a minha vida em risco dessa forma. Eu fiquei muito angustiada, eu não sabia como eu ia contar isso para ele e acabei optando por não falar nada, enquanto eu ganhava tempo para encontrar uma solução melhor. Para não botar tudo a perder, eu comecei a ver que eu tinha que dar um jeito do Flávio acreditar que eu estava grávida dele. Mas como se a gente nem tinha mais relações? Ele continuava frio comigo e a gente mal se falava. E eu comecei então a fazer algo que nunca fiz. Eu me insinuava para ele e comecei a exigir a presença dele, fazendo cenas de mulher ciumenta. Eu tinha esperança ainda que o Sérgio me tirasse dessa roubada. Eu sonhava que ele optasse por ficar comigo. Era isso que eu queria, mas antes eu precisava criar coragem de contar para ele que eu estava grávida. Eu já estava de 3 meses quando eu decidi contar tudo pro Sérgio. Eu achava que ele poderia se tocar e me chamar para viver com ele. E claro que isso incluiria uma mudança drástica nas nossas vidas. Ele quis saber quando isso aconteceu e eu contei tudo. Ele ficou muito bravo por eu ter escondido isso. A relação dele foi de duvidar de mim. Ele achava que o filho poderia ser muito bem do meu marido. Que garantias eu tinha para dar que ele realmente era o pai? Eu queria que ele entendesse que eu estava tão ou mais chocada do que ele. E pro meu desespero, ele sugeriu que fizéssemos um aborto. Mas eu já estava de 3 meses. Eu não queria isso para minha vida. Eu não queria ter que carregar essa culpa. Fiquei arrasada. Tentei falar com ele várias vezes depois disso, mas ele nem me atendia. Como não restava mais nenhuma alternativa, eu falei pro meu marido que o filho era dele. O Flávio chorou de emoção e disse que era isso que estava faltando na nossa vida. Ele acabou me confessando que me traía. Disse que tinha sido um fraco porque não conseguia resolver o nosso casamento. Eu o perdoei. Eu tinha que perdoar. Ele não sabia que eu também o traí e nem desconfiava que eu estava grávida de outro. Eu tive que mentir sobre o tempo da gestação. Ele não podia descobrir, pois aí sim ele ficaria desconfiado. Acabei saindo do emprego só para agradá-lo e a nossa relação melhorou muito. Nos anos que se seguiram, eu vivi com muita culpa, pois o meu marido havia feito um grande esforço para me reconquistar. Eu comecei a ver como o Flávio era especial e como eu fui mesquinha com ele. A minha felicidade estava ali do meu lado o tempo todo e eu não conseguia enxergar. Por pior que isso pareça, foi o Sérgio, aquele canalha, que me mostrou isso. Conforme nosso filho crescia, vez ou outra, a gente ouvia alguém falando inocentemente que ele era muito diferente da nossa filha. Quando eu contei que o nosso filho era filho de outro homem, ele me pediu para contar a história desde o começo. E eu morri de vergonha, mas eu achei que finalmente eu tinha que encarar o meu erro. Contei como tudo aconteceu, certa de que ele colocaria um fim na nossa relação. O que eu fiz, a traição e todos os anos que eu sustentei essa mentira era algo muito grave. E se ele optasse por acabar comigo, eu aceitaria, pois eu tinha a dimensão do mal que eu fiz. A vida é uma caixinha de surpresas. A gente se esquece de acreditar nela. O meu marido acabou me perdoando. Ele disse que também havia errado e por isso me perdoava. Eu quis amar o Sérgio e fiz tudo o que podia. E quando me casei com o Flávio, dizia para mim mesma que eu não gostava dele. E durante muitos anos, tudo que eu fiz foi desprezá-lo. Eu não dei importância ao amor que ele tinha por mim. E, no entanto, é esse homem que ficou comigo. A culpa quem carrega sou eu, pois a cada dia que passa eu percebo que eu sempre fui egoísta. É claro que isso mudou, mas os meus atos do passado tiveram consequências que estarão comigo pro resto da vida.
Recentemente me aproximei da minha mãe. Ela não sabe de nada, mas eu estou buscando reparar todo o meu descaso com as pessoas importantes da minha vida. Eu jamais poderei me perdoar, mas aprendi que posso melhorar. E é isso que eu estou tentando fazer, vivendo um dia de cada vez.